Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline, eu sou presidente do Rotaract Ensina. O Rotaract Ensina é um projeto rotário educacional que visa levar aulas de qualidade de graça para jovens vestibulandos. Hoje a professora de Química, Francesca Fornazier, vai falar um pouco mais para a gente sobre eletroquímica. Aproveitem nosso conteúdo, foi feito com muito amor para vocês. Olá! Então, hoje vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o que cai no Enem, sobre conteúdo de Química. Tá? Meu nome é Francesca Fornazier, como a Carol já me apresentou, eu sou do Rotaract Clube Rio de Janeiro Corcovado e atualmente sou doutoranda em Química. Bom, quais os conteúdos que mais caem no Enem quando a gente se refere à Química? Nesse gráfico geral, a gente pode ver que duas matérias têm bastante ênfase, né, no Enem, que é a Físico-Química e a Química Geral. Aqui, pegar o laser. E dentre outros conteúdos, né, como Química Orgânica, Meio Ambiente, enfim. Dentro desse gráfico, né, eu quero destacar a Físico-Química, tá? E dentre os conteúdos de fisicoquímica que podem cair, são esses que estão aparecendo aqui, tá? São inúmeros conteúdos que podem cair no Enem, como soluções, equilíbrio químico, radioatividade, as propriedades coligativas, termoquímica, cinética e eletroquímica. Mas hoje a gente vai falar sobre a eletroquímica, pois vendo 2 anos no Enem, a gente tem uma média de 2 questões sobre eletroquímica na prova. Então, a nossa agenda da aula, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos para depois a gente entrar em pilha e eletrólise, tá? Então, a gente vai falar sobre oxirredução, NOx e depois de células eletroquímicas. Bom, começando, o que é a oxidorredução, tá? O que é essa reação? Aqui a gente tem 2 exemplos, vamos pegar aqui o exemplo do zinco, tá? Nessa reação, o zinco, ele tá perdendo elétrons. Então, isso é uma oxidação, tá? Quando ocorre a perda de elétrons de uma espécie química. Já na reação de baixo, com o hidrogênio, a gente vê que o hidrogênio está ganhando elétrons. Tá? Então, o ganho de elétrons numa reação, o ganho de elétrons de uma espécie química, a gente nomeia de redução. Tá? Então, nesse caso, o zinco está sofrendo oxidação e o hidrogênio está sofrendo redução. Só que é importante lembrar que a oxirredução é uma reação que ocorre simultaneamente, ou seja, o total de elétrons que uma espécie química perde é o total de elétrons que a outra espécie química ganha. Ou seja, os elétrons, eles não desaparecem, eles não e nem aparecem do nada, tá? Eles permanecem inalterados, a mesma quantidade de elétrons. Então, pegando a reação anterior, isso aqui é uma reação que a gente produz hidrogênio em laboratório, a gente vê que o que está acontecendo é oxidação e a que está ocorrendo redução acontece junto, tá? Então, aqui, como eu comentei, uma ocorre oxidação e outra redução acontecendo ao mesmo tempo. E, então, aqui o zinco está doando 2 elétrons para o hidrogênio. Mas a gente tem algumas reações que a gente não vê o que está acontecendo. A gente não consegue ver quantos elétrons que está saindo de uma espécie e quantos elétrons a outra espécie está recebendo, tá? Então, para a gente conseguir entender essa reação, a gente tem que lembrar do conceito de número de oxidação, que é sobre o NOx, tá? Então, o que é o número de oxidação? Ele mede a carga real em ligações iônicas ou parcial em ligações covalentes de uma espécie química, tá? Quando as espécies elas se unem para formar substâncias, ou elas formam compostos iônicos, como o cloreto de sódio, ou compostos covalentes, como a água. Como que aparece esse número de oxidação em compostos iônicos? Como eu comentei antes, ele mede a carga real da espécie química, né, formada pelos metais e ametais, quando é uma ligação iônica. Então, o sódio, ele está na família 1A, e ele tem a capacidade de doar um elétron para se ligar com o cloro, tá? E o cloro, já sendo da família 7A, ele já recebe esse um elétron, tá? Para ficar estável na regra do octeto. Então, o que a gente tem aqui? Que o NOx,
do sódio é mais 1, que é o número de oxidação, e o NOx do cloro é menos 1, tá? Porque o sódio está doando, é um metal, um cátion, e o cloro ele está recebendo, é um metal, tá? Um ânion. Agora, e como esse NOx aparece em compostos covalentes? Como eu comentei, ele mede a carga parcial do átomo na molécula. Quando o NOx é negativo, são para elementos mais eletronegativos. E quando o NOx é positivo, já são para elementos menos eletronegativos. Mas como que a gente vê isso? A gente vê isso através da tabela periódica, tá? Através da propriedade de eletronegatividade, tá? Da tabela periódica, que é a tendência de atrair elétrons. Ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. O flúor é o nosso elemento mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica. Nesse caso, os gases nobres não entram nessa classificação. Então, vamos ver, por exemplo, da água. O que aconteceu? Qual que é esse NOx, tá? O hidrogênio, a gente sabe que ele tem um elétron, né? Ele tá aqui nesse lugarzinho. Ele tá junto aqui nessa família, mas ele não tem família, tá? A gente fala que o hidrogênio ele é sozinho. Já o oxigênio, ele tá aqui, ó, pertinho do flúor. E ele, o oxigênio, para ficar estável, ele precisa receber 2 elétrons para fazer a ligação. Então, o que o hidrogênio faz? A gente tem 2 hidrogênios e cada um compartilha, né? Atrai os elétrons, os seus elétrons para o oxigênio. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele tem essa tendência de puxar, de atrair esses elétrons para si. Então, o que aconteceu? Cada hidrogênio, ele deixou, né, o oxigênio atrair um elétron. Então, a carga parcial, esse NOx vai ser positivo, porque a eletronegatividade do oxigênio é maior que a do hidrogênio. Então, e já para o oxigênio, como ele atraiu um elétron de cada hidrogênio, o NOx da carga parcial vai ser negativo, menos 2, tá bom? Mas, para esse número de oxidação, né, para o NOx, para a gente saber certinho o que acontece, qual que vai ser menos 2, qual que vai ser mais 1, enfim, a gente tem algumas regras, tá? E quais são elas? Para o hidrogênio. O hidrogênio, a gente tem o NOx mais 1, quando ele está se ligando com a água, por exemplo. Mas em hidretos, tá? Em hidretos, ele tem NOx menos 1, como o hidreto de sódio. Desculpa, NOx menos 1, tá? Agora, o oxigênio, como que ele se comporta? O NOx dele é menos 2, quando ele se liga, né, como a gente viu ligando com a água. Mas, quando a gente tem um peróxido, o NOx dele é menos 1, como o peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada, tá? Quando a gente vai para a família dos metais alcalinos, o NOx dele vai ser mais 1, porque eles têm a tendência de doar um elétron, tá? Já nos metais alcalinos terrosos, o NOx é mais 2. Eles têm a capacidade, então, de doar até 2 elétrons para se manter estável na regra do octeto. Para o flúor aqui, o NOx dele vai ser menos 1. Já para o alumínio, o NOx dele vai para mais 3. Zinco, o NOx dele vai para mais 2. E a prata, o NOx é mais 1. Só que assim, esses NOx, eles não são fixos. Como vocês viram, né? O NOx pode ser para hidrogênio mais 1, menos 1. Então, eles transitam. Então, depende muito da ligação que a gente está fazendo, da substância que a gente quer fazer, enfim, formar. Além disso, NOx de substância simples é 0, tá? Da 2, N2O2 é 0. Mais 2 regrinhas para a gente entender mais um pouco sobre o NOx, é que a soma algébrica dos NOx de todos os átomos numa espécie química, numa espécie neutra, é 0 também. Ou seja, aqui a gente tem quantos? A gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A gente viu que a carga individual do oxigênio é mais 1, né? Porque cada hidrogênio transferiu um elétron para o oxigênio. E o oxigênio recebeu 2 elétrons, então é menos 2. Somando esse mais 1 para 2, fica mais 2, e menos 2 do oxigênio. Então, isso aqui dá 0. E a carga individual de cada elemento, né, é mais 1 e menos 2.
Já quando a gente fala de um íon, a soma algébrica vai ser o valor da carga do íon. Como assim? Aqui a gente tem um enxofre e esse íon aqui com oxigênio, tá? A gente sabe que a carga do oxigênio aqui vai ser, desse íon é -2, então a carga como a gente tem 4 oxigênios, multiplicando vai ficar -8, e a carga, o NOx do enxofre é +6, resultando então nessa soma de -2. Qual que é a carga do íon? A carga do íon é -2. Então, quando a gente fala de íon, a carga total vai ser o valor do íon. Agora vamos, então, retomar aquele nosso conceito de oxirredução com o número de oxidação. Quando a gente viu que estava ocorrendo oxidação, né, no zinco, ele estava perdendo elétrons. Ou seja, aumentou o valor, né, do NOx, número algébrico. Já com oxigênio, ele estava ganhando elétrons. Com hidrogênio, ele estava ganhando elétrons. Ou seja, diminuiu de forma algébrica o NOx, tá? Então, assim, vamos ver aqui o que está acontecendo. A gente viu, né, naquela reação que o zinco está perdendo 2 elétrons, então ele está aumentando o número do NOx e ocorrendo a oxidação. Já o hidrogênio, ó, ele está passando de um NOx +1 para um NOx 0, porque substâncias aquelas que eu comentei antes, que é aquela regrinha, né? Substâncias neutras aqui, a substância simples, desculpa, o NOx é 0. E aquele caso que a gente não sabia o que estava acontecendo, agora a gente já pode descobrir o que acontece, né? Qual que é o elemento que reduz e qual que é o elemento que oxida. Então, o que está acontecendo aqui? No carbono, nessa molécula aqui, nessa substância, oxigênio a gente sabe que é -2, e lembra da regrinha, que a carga, né, a soma, tem que ser igual a 0. Então, o carbono aqui vai ser +2. Quando passa para analisar o CO2, o que acontece aqui? A gente sabe que o NOx do oxigênio é -2. Com 2 oxigênios, a gente multiplica, dá -4. Então, o carbono só pode ser +4, tá? Então, aqui o oxigênio está reduzindo, está diminuindo o valor, e o carbono está oxidando porque está aumentando o valor do NOx. Além disso, a gente tem alguns agentes que a gente nomeia, tá? Nessas reações de oxirredução. E quais são eles? Tá? São os agentes oxidantes e o agente redutor. O agente oxidante, ele é a substância que age causando a oxidação. Então, o agente oxidante contém o elemento que ganha elétrons, que sofre redução. Já o agente redutor é a substância que age causando a redução. E o agente redutor contém o elemento que perde elétrons, ou seja, o elemento que sofre oxidação. Vamos entender um pouquinho mais o que são esses agentes nessa reação aqui. A gente tem o permanganato de potássio, tá? Aqui o manganês, ele tem o NOx +7, e quando ele vai, né, quando reage com HCl, ele sofre, ele vira cloreto de manganês, e o NOx dele aqui, ó, tá reduzindo para +2, tá? Ocorre uma redução. Então, o permanganato de potássio é o agente oxidante dessa reação. Já para HCl, a gente vai avaliar o NOx do cloro, que é -1. Quando ele passa para gás cloro, para uma substância simples, o NOx passa a ser 0. Então, ele aumentou o NOx, né? Então, ocorreu uma oxidação. O ácido clorídrico é o agente redutor dessa reação, tá? Nessa reação. Então, gente, entrando agora nas células eletroquímicas, com esses conceitos que a gente viu até agora, vai ser importante para a gente entender depois o que vai ocorrer nas células eletroquímicas. A gente tem 2 tipos, a célula galvânica e a célula eletrolítica. Na célula galvânica, a gente tem uma oxirredução espontânea, tá? Ou seja, a reação vai ocorrer espontaneamente, que vai produzir corrente elétrica. E um exemplo disso são as pilhas.
tá? Já na célula eletrolítica, a gente tem uma reação oxirredução não espontânea, tá? Essa reação é provocada por uma corrente elétrica, tá? Para ocorrer. E a gente tem, então, uma eletrólise. No próximo vídeo, a gente vai entrar, então, no conteúdo de pilhas e eletrólise para entender melhor o que acontece e também resolver algumas questões do Enem, tá? Que já caíram no Enem sobre esse assunto. Ô, Francisca, a gente está chegando então no fim da primeira parte da aula de Química, Eletroquímica, né? Uma disciplina que a gente sabe que na prova de Ciências da Natureza, do Enem, quando você acerta uma questão de Química, o TI joga muito pro alto, né? Então, muito importante saber isso. E, bom, vamos encerrar aqui a primeira parte. A gente espera vocês na segunda. A gente está dividindo as aulas em partes menores para ficar mais prático, tudo pensando no bem-estar dos alunos, vocês que estão assistindo. Então já vou encerrar por aqui, beleza? Espero vocês na próxima.